Em 1995, restavam apenas 51 cacapos em todo o planeta. Para impedir que desaparecessem para sempre, a Nova Zelândia tomou uma decisão extrema. Retirou cada uma dessas aves da natureza e levou todas para ilhas remotas, cercadas pelo oceano e livres de gatos, ratos e arminhos. Parecia o refúgio perfeito. Ali, elas recebiam proteção constante, alimento selecionado e acompanhamento científico. Pela primeira vez em décadas, os últimos cacapos estavam gordos, saudáveis e completamente seguros. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Eles praticamente pararam de se reproduzir. E essa não era uma ave comum. O kakapo é um papagaio noturno que pode pesar cerca de 4 quilos, não consegue voar e exala um cheiro adocicado, frequentemente comparado a mel misturado com resina de árvore. Como uma espécie tão rara, podia recusar a reprodução justamente quando tudo parecia favorável. A resposta estava escondida em uma regra da natureza que os humanos ainda não haviam compreendido. Em 1995, restavam apenas 51 cacapos em todo o planeta. Para impedir que desaparecessem para sempre, a Nova Zelândia tomou uma decisão extrema. Retirou cada uma dessas aves da natureza e levou todas para ilhas remotas, cercadas pelo oceano e livres de gatos, ratos e arminhos. Parecia o refúgio perfeito. Ali, elas recebiam proteção constante, alimento selecionado e acompanhamento científico. Pela primeira vez em décadas, os últimos cacapos estavam gordos, saudáveis e completamente seguros. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Eles praticamente pararam de se reproduzir. E essa não era uma ave comum. O kakapo é um papagaio noturno que pode pesar cerca de 4 quilos, não consegue voar e exala um cheiro adocicado, frequentemente comparado a mel misturado com resina de árvore. Como uma espécie tão rara, podia recusar a reprodução justamente quando tudo parecia favorável. A resposta estava escondida em uma regra da natureza que os humanos ainda não haviam compreendido. O kakapo é o papagaio mais pesado do mundo. Os machos podem chegar a 4 quilos, vivem principalmente à noite e, em vez de voar, caminham e escalam pelo chão da floresta. Durante milhões de anos, a Nova Zelândia não possuía predadores mamíferos terrestres como gatos, ratos ou arminhos. As principais ameaças vinham do céu. Por isso, o kakapo desenvolveu uma defesa simples e eficiente. Ao perceber perigo, permanecia completamente imóvel. Sua plumagem verde manchada fazia o corpo desaparecer entre musgos, samambaias e folhas. Contra aves que caçavam pela visão, essa estratégia funcionava. Mas tudo mudou quando os humanos chegaram e introduziram mamíferos predadores. Gatos, ratos e arminhos não dependiam apenas dos olhos. Eles seguiam sons e cheiros, inclusive o aroma forte e adocicado do próprio kakapo. O mecanismo que havia protegido a espécie por incontáveis gerações transformou-se numa armadilha. Quando um predador se aproximava, o kakapo não voava e muitas vezes nem corria. Ele congelava, acreditando que ainda estava invisível. Na década de 1970, muitos cientistas temiam que a espécie já tivesse desaparecido. Entre 1974 e 1978, expedições encontraram 18 sobreviventes nas regiões mais inacessíveis de Fiordland. Mas a descoberta trouxe uma notícia devastadora. Todos eram machos. Pouco depois, pesquisadores localizaram em Hakiura, a ilha Stewart, uma população que também incluía fêmeas. Era a esperança que faltava. Porém, gatos ferais já estavam matando aquelas aves rapidamente. Se nada fosse feito, a última população capaz de gerar filhotes poderia desaparecer diante dos olhos dos cientistas. A situação exigia uma decisão radical. A partir de 1980, os conservacionistas começaram a retirar os cacapos sobreviventes de Hakiura e a distribuí-los entre ilhas oceânicas consideradas mais seguras. O resgate não aconteceu em um único dia. Durante anos, cada ave foi localizada, capturada e transportada em caixas especiais por barco ou aeronave. Até 1995, a população havia caído para apenas 51 indivíduos. 50
descendiam do grupo de Hakiura, e um macho representava a última linhagem conhecida de Fiordland. Agora, todos dependiam de 3 santuários insulares. A lógica parecia incontestável. Sem gatos e arminhos, com alimento suplementar e acompanhamento constante, o número de cácapos deveria aumentar. Mas os primeiros resultados foram devastadores. Pelo menos 12 filhotes nasceram nas ilhas. Apenas 3 conseguiram sobreviver até 1995. O perigo ainda estava escondido no chão da floresta. Ratos podiam não derrubar facilmente um cacapo adulto, mas invadiam os ninhos, atacavam filhotes recém-nascidos e destruíam uma geração inteira antes que ela tivesse qualquer chance. E essa não era a primeira vez que uma ilha aparentemente segura fracassava. Em 1894, o naturalista Richard Henry foi encarregado de proteger aves nativas em Resolution Island. Em menos de 6 anos, ele transferiu entre 350 e 400 cacapus das florestas de Fiordland para ilhas onde acreditava que nenhum predador conseguiria alcançá-los. Foi uma das primeiras grandes tentativas de salvar uma espécie ameaçada por meio de translocação. Então, por volta de 1900, arminhos atravessaram a água e chegaram ao santuário. O refúgio deixou de ser seguro e a população que Henry havia tentado proteger acabou destruída. A tragédia ensinou uma lição brutal. Uma ilha só funciona como fortaleza enquanto nenhum predador consegue invadi-la. Por isso, o programa moderno escolheu locais mais distantes, intensificou a biossegurança e começou a remover ratos. Mas quando os predadores desapareceram e os ninhos finalmente estavam protegidos, surgiu um mistério ainda maior. Os cacapos continuavam saudáveis, mas quase não se reproduziam. Eles pareciam esperar um sinal invisível que nenhum cientista sabia como oferecer. Durante anos, os pesquisadores procuraram uma explicação para aquele silêncio reprodutivo. A resposta não estava nas gaiolas, nos medicamentos ou nos alimentos artificiais. Estava crescendo acima da cabeça deles. O cacapo não se reproduz todos os anos. Seu ciclo acompanha o rimo, uma árvore nativa da Nova Zelândia que normalmente produz uma enorme quantidade de frutos apenas uma vez a cada 2 ou 4 anos. Quando acontece essa frutificação em massa, a floresta inteira muda. As fêmeas encontram alimento suficiente para formar ovos e criar seus filhotes sozinhas. Os frutos maduros também oferecem uma combinação valiosa de energia e nutrientes, incluindo vitamina D. Era o sinal que os cientistas não conseguiam reproduzir perfeitamente. Os cacapos podiam receber comida abundante durante todo o ano, mas seus corpos ainda obedeciam ao calendário da floresta. Quando os rimu permaneciam sem frutos, quase não havia ninhos. Quando os galhos ficavam carregados, a temporada de reprodução começava. O verdadeiro interruptor não estava dentro de um laboratório, estava em uma árvore. Quando a próxima grande safra de rimo finalmente chegou, os conservacionistas decidiram aproveitar cada oportunidade. As fêmeas receberam alimento suplementar de alta qualidade para ganhar energia, produzir mais ovos e criar filhotes mais fortes. A lógica parecia perfeita. Quanto melhor fosse a condição da mãe, maior seria a chance de salvar a espécie. E no início, o plano pareceu funcionar. Mais ninhos surgiram, mais ovos foram postos e uma nova geração começou a nascer. Mas quando os cientistas determinaram o sexo dos filhotes, encontraram um problema alarmante. Entre as fêmeas que recebiam alimento suplementar, cerca de 70% dos descendentes eram machos. Para uma população que já tinha poucas fêmeas, isso era quase um desastre criado pela própria equipe de resgate. A explicação estava na biologia do cacapo. Os machos adultos são muito maiores e mais pesados que as fêmeas. Um filho macho exige mais energia para crescer, mas quando se torna forte, pode acasalar com várias parceiras. Por isso, uma mãe em excelente condição física tende a produzir mais machos. Quando sua condição é mais moderada, aumenta a probabilidade de gerar fêmeas. Sem perceber, os humanos haviam feito as mães pesadas demais e inclinado o futuro da população para o sexo de que ela menos precisava.
A solução foi completamente contraintuitiva. Não parar de alimentar as aves, mas controlar cada porção. Os técnicos passaram a pesar individualmente as fêmeas, acompanhar o que cada uma consumia e limitar a suplementação antes da reprodução. Quando a condição corporal das mães foi ajustada, a proporção de filhotes voltou a ficar muito mais próxima do equilíbrio. A lição era clara: para salvar o cacapo, não bastava oferecer mais comida. Era preciso oferecer exatamente a quantidade certa. Depois de equilibrar a alimentação, o programa enfrentou um problema ainda mais delicado. Uma população tão pequena não podia desperdiçar nenhum ovo, nem perder linhagens genéticas raras. Por isso, cada cacapo passou a ser tratado como um indivíduo insubstituível. Cada ave era identificada por nome, microchip e um pequeno transmissor que enviava dados sobre localização, atividade e comportamento reprodutivo. Balanças instaladas nos comedouros registravam automaticamente o peso, enquanto análises genéticas ajudavam os cientistas a escolher cruzamentos que reduzissem a endogamia. Durante a temporada de reprodução, os ninhos eram observados dia e noite. Ovos vulneráveis podiam ser retirados e levados para incubadoras, onde o desenvolvimento do embrião era acompanhado de perto. No lugar do ovo verdadeiro, a equipe deixava uma réplica para que a mãe continuasse incubando normalmente. Mas devolver um filhote recém-nascido criava outro desafio. Depois de semanas sobre um ovo silencioso, algumas fêmeas precisavam de tempo para reagir ao aparecimento repentino de um filhote. Em 2019, o programa começou a testar uma solução extraordinária: ovos inteligentes impressos em 3D, capazes de emitir sons semelhantes aos de um filhote pouco antes da eclosão. Esses sons preparavam a mãe para a mudança e podiam melhorar seus cuidados nos primeiros dias, quando qualquer erro seria fatal. A tecnologia se espalhava pela ilha. Transmissores detectavam acasalamentos, sensores registravam entradas e saídas do ninho, e estações enviavam dados por satélite. Em 2019, uma grande safra de rimo, combinada a esse acompanhamento, acrescentou o recorde de 73 filhotes à população. O santuário havia se tornado um laboratório vivo. Depois de tantos transmissores, incubadoras e cálculos genéticos, os conservacionistas compreenderam algo importante: nenhum cacapo era apenas um número. Cada ave possuía hábitos e uma personalidade própria. O exemplo mais famoso era Siroco. Nascido em 1997, ele ficou doente ainda filhote e precisou ser criado à mão. Como cresceu cercado por pessoas, passou a demonstrar mais interesse por humanos do que por fêmeas de sua espécie. Em 2009, durante as gravações do programa britânico Last Chance to See, Siroco subiu sobre a cabeça do zoólogo Mark Cowardine. Diante das câmeras, agarrou-se com as garras e tentou acasalar com ele, enquanto Stephen Fry ria da situação. O momento se espalhou pela internet e alcançou milhões de visualizações. De repente, um papagaio noturno quase desconhecido havia se tornado uma celebridade mundial. Em vez de esconder o episódio, a Nova Zelândia aproveitou aquela atenção. Em 2010, Siroco foi nomeado oficialmente Spokesbird for Conservation, uma espécie de embaixador das espécies ameaçadas. Sua fama apresentou o cacapo a pessoas que talvez nunca assistissem a um documentário científico. Siroco provou que salvar uma espécie também depende de fazer o público se importar com ela. Mas no mesmo ano em que o programa comemorava seu maior recorde reprodutivo, uma ameaça invisível apareceu em Wenuahu. A aspergilose, uma doença respiratória causada por fungos presentes no ambiente, começou a atingir adultos, jovens e filhotes. Em pouco tempo, 21 cacapos foram afetados, 9 não sobreviveram. A resposta exigiu uma operação médica sem precedentes. 51 aves foram retiradas da ilha para exames, tomografias e tratamento em hospitais veterinários. Um único surto havia colocado em risco décadas de recuperação. A crise revelou uma fragilidade perigosa. Concentrar quase toda a espécie em poucas ilhas significava que uma doença, invasão ou desastre natural poderia destruir grande parte da população.
Anos depois, enquanto os santuários oceânicos se aproximavam de sua capacidade máxima, começou um novo experimento. Em 2023, 10 machos foram transferidos para Sanctuary Mountain Maunga Tautari, uma floresta de 3.400 hectares, protegida por uma cerca contra predadores. Era a primeira vez em quase 4 décadas que cacapos voltavam a viver no território continental da Nova Zelândia. Mas eles imediatamente testaram os limites do projeto. Apesar das adaptações feitas na cerca de 2 metros de altura, 3 aves encontraram maneiras de sair. Uma delas escapou 2 vezes. Os cacapos investigavam a barreira, usavam árvores caídas, vegetação próxima e sua extraordinária habilidade de escalar. Mesmo sem voar, também podiam abrir as asas e planar a partir das copas. Os guardas precisaram recapturá-los, intensificar a vigilância, remover vegetação e revisar todo o sistema. Mais uma vez, os cacapos obrigavam os humanos a aprender uma lição. Criar uma regra era fácil. Construir um ambiente que essas aves aceitassem era muito mais difícil. Entre todos os cacapos, nenhum carregava um legado genético tão raro quanto o Richard Henry. Encontrado em Fiordland em 1975, ele vivia a mais de 1.000 metros de altitude, cercado por paredões quase inacessíveis. Era o último cacapo conhecido daquela população e recebeu o nome do pioneiro que havia tentado proteger a espécie em ilhas livres de predadores. Durante anos, Richard Henry viveu praticamente sozinho. Então, em 1998, tornou-se pai de 3 filhotes com a fêmea Flossie, em Maud Island. Eles carregavam genes que não existiam nas aves descendentes de Hakiura. Em novembro de 2010, Don Merton, integrante da equipe que o havia capturado nos anos 1970, voltou a segurá-lo em Wenuahu. Pouco depois, Richard Henry morreu, com idade estimada em cerca de 80 anos. 4 meses mais tarde, Don Merton também faleceu. Nenhum dos dois viu o resultado final, mas ambos deixaram uma parte essencial do futuro da espécie. Em 1995, o futuro do cacapo cabia em apenas 51 aves, 31 machos e somente 20 fêmeas. A recuperação avançou em pequenas ondas, sempre que o rimu produzia frutos e uma nova geração deixava o ninho. Em 2019, 73 filhotes chegaram à independência, o maior resultado já registrado pelo programa. 3 anos depois, a temporada de 2022 acrescentou outros 55 jovens e levou a população ao pico de 252 indivíduos, quase 5 vezes o número inicial. Mas a espécie ainda não estava salva. Mortes naturais, doenças e a baixa diversidade genética continuavam reduzindo sua margem de segurança. No início de 2026, havia 236 cacapos, incluindo 83 fêmeas em idade reprodutiva. Pela primeira vez, a base de futuras mães era mais de 4 vezes maior que no ponto mais crítico. A primeira cria da nova temporada nasceu depois de 4 anos de espera. O milagre não era apenas haver mais aves. Era finalmente existir uma população com uma chance real de continuar crescendo. Em 1995, o futuro do cacapo cabia em apenas 51 aves, 31 machos e somente 20 fêmeas. A recuperação avançou em pequenas ondas, sempre que o rimu produzia frutos e uma nova geração deixava o ninho. Em 2019, 73 filhotes chegaram à independência, o maior resultado já registrado pelo programa. 3 anos depois, a temporada de 2022 acrescentou outros 55 jovens e levou a população ao pico de 252 indivíduos, quase 5 vezes o número inicial. Mas a espécie ainda não estava salva. Mortes naturais, doenças e a baixa diversidade genética continuavam reduzindo sua margem de segurança. No início de 2026, havia 236 cacapos, incluindo 83 fêmeas em idade reprodutiva. Pela primeira vez, a base de futuras mães era mais de 4 vezes maior que no ponto mais crítico. A primeira cria da nova temporada nasceu depois de 4 anos de espera. O milagre não era apenas haver mais aves. Era finalmente existir uma população com uma chance real de continuar crescendo. Cada avanço do cacapo nasceu de uma recusa em obedecer ao plano humano. Quando havia ratos, as fêmeas não conseguiam criar seus filhotes. Quando os rimu não davam frutos, quase não havia ninhos. Quando receberam comida demais, nasceram machos em excesso.
Quando voltaram ao continente, alguns testaram cada centímetro da cerca até encontrar uma saída. Esses fracassos obrigaram os conservacionistas a construir um dos sistemas de proteção mais detalhados do planeta. Hoje, cada ave pode ser acompanhada por sua genética, peso, saúde, movimentos e histórico reprodutivo. Mas esse nível de controle nunca foi o objetivo final. Durante décadas, a intervenção intensiva foi necessária porque cada ovo podia decidir o futuro da espécie. Agora, com a população maior, o programa começou lentamente a recuar. Menos inspeções noturnas, mais ovos permanecendo nos ninhos, menos alimentação suplementar em algumas áreas e mais filhotes sendo criados pelas próprias mães. A meta é formar populações saudáveis e autossustentáveis, aves capazes de sobreviver, escolher parceiros e criar filhotes sem depender permanentemente de incubadoras, sensores ou equipes ao lado de cada ninho. Para isso, ainda é preciso encontrar grandes florestas livres de gatos, ratos e arminhos. Maunga Tautari é um passo experimental. Uma racura livre de predadores poderia transformar o futuro. E, um dia, o objetivo é devolver o kakapo às regiões onde ele viveu por milhares de anos. A ciência criou ferramentas extraordinárias, mas o kakapo ensinou algo ainda mais importante. Conservar não significa obrigar a natureza a seguir nossas regras. Significa compreender suas regras tão profundamente que, pouco a pouco, nossa presença deixa de ser necessária. O verdadeiro sucesso chegará quando o chamado grave dos machos voltar a atravessar as florestas da Nova Zelândia sem que um ser humano precise estar ali para garantir que isso aconteça. Cada avanço do kakapo nasceu de uma recusa em obedecer ao plano humano. Quando havia ratos, as fêmeas não conseguiam criar seus filhotes. Quando os rimu não davam frutos, quase não havia ninhos. Quando receberam comida demais, nasceram machos em excesso. Quando voltaram ao continente, alguns testaram cada centímetro da cerca até encontrar uma saída. Esses fracassos obrigaram os conservacionistas a construir um dos sistemas de proteção mais detalhados do planeta. Hoje, cada ave pode ser acompanhada por sua genética, peso, saúde, movimentos e histórico reprodutivo. Mas esse nível de controle nunca foi o objetivo final. Durante décadas, a intervenção intensiva foi necessária porque cada ovo podia decidir o futuro da espécie. Agora, com a população maior, o programa começou lentamente a recuar. Menos inspeções noturnas, mais ovos permanecendo nos ninhos, menos alimentação suplementar em algumas áreas e mais filhotes sendo criados pelas próprias mães. A meta é formar populações saudáveis e autossustentáveis, aves capazes de sobreviver, escolher parceiros e criar filhotes sem depender permanentemente de incubadoras, sensores ou equipes ao lado de cada ninho. Para isso, ainda é preciso encontrar grandes florestas livres de gatos, ratos e arminhos. Maunga Tautari é um passo experimental. Uma racura livre de predadores poderia transformar o futuro. E, um dia, o objetivo é devolver o kakapo às regiões onde ele viveu por milhares de anos. A ciência criou ferramentas extraordinárias, mas o kakapo ensinou algo ainda mais importante. Conservar não significa obrigar a natureza a seguir nossas regras. Significa compreender suas regras tão profundamente que, pouco a pouco, nossa presença deixa de ser necessária. O verdadeiro sucesso chegará quando o chamado grave dos machos voltar a atravessar as florestas da Nova Zelândia sem que um ser humano precise estar ali para garantir que isso aconteça. A história do kakapo prova que a extinção nem sempre precisa ser o capítulo final. Ciência, tecnologia e décadas de dedicação transformaram 51 sobreviventes em uma população que voltou a ter esperança. Mas nenhuma máquina teria conseguido isso sem que os humanos aprendessem a respeitar o ritmo do rimu, o comportamento das mães e as necessidades de cada ave. Agora, a pergunta é para você: até onde devemos intervir para salvar uma espécie que nós mesmos colocamos em perigo? A tecnologia pode reparar os erros do passado ou a verdadeira solução é devolver espaço e liberdade à natureza?
Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para acompanhar outras histórias extraordinárias de sobrevivência e recuperação do planeta. A história do Kakapo prova que a extinção nem sempre precisa ser o capítulo final. Ciência, tecnologia e décadas de dedicação transformaram 51 sobreviventes em uma população que voltou a ter esperança. Mas nenhuma máquina teria conseguido isso sem que os humanos aprendessem a respeitar o ritmo do rimu, o comportamento das mães e as necessidades de cada ave. Agora, a pergunta é para você: até onde devemos intervir para salvar uma espécie que nós mesmos colocamos em perigo? A tecnologia pode reparar os erros do passado ou a verdadeira solução é devolver espaço e liberdade à natureza? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para acompanhar outras histórias extraordinárias de sobrevivência e recuperação do planeta.